Bom, pessoal, eu trouxe essa aula aqui como a pedidos, né, sobre exames laboratoriais. E eu selecionei 10 porque, independente da área que você for seguir, esses são os principais que você precisa saber interpretar. E se ainda houver dúvidas, vocês podem me mandar e-mail. São muitos exames, né, que a gente precisa saber interpretar, mas com o tempo vocês vão aprendendo os demais, tá, gente? Mas esses aqui são realmente assim essenciais para você sempre estar solicitando, independente de qual for o seu paciente, tá? Porque aí a gente consegue entender como está o metabolismo daquela pessoa e as suas relações e interligações, né? Bom, primeiro eu só trouxe aqui em relação ao que a gente encontra aí no conselho, né? O que é permitido pelo nutricionista. Então, os exames laboratoriais tem por objetivo medir o estado nutricional e diagnosticar alterações leves e iniciais, identificar carências e excessos nutricionais. Então, como eu já falei, a gente não diagnostica doença, a gente não está aqui para ir nesse sentido de um papel mais médico, a gente está no sentido realmente de prevenção e de tratamento, identificando questões mais leves e iniciais, né? E não aquelas questões mais profundas, isso a gente tem que encaminhar para médico, ok? Bom, então a solicitação de exames laboratoriais faz parte da prática clínica do nutricionista e está prevista na Lei Federal do artigo 4º da resolução do CFN, desculpa, 306. Então, esse CFN 306 e esse 380 tem alguns artigos relacionados, tá? Principalmente o 306. Então, depois vocês dão uma lida, pelo menos até o 4º artigo da resolução, que é interessante para vocês entenderem. Mas, como já trouxe ali na definição, a gente pode solicitar exames no sentido que é mais para identificar carências e excessos nutricionais, tá bom? Bom, então o primeiro aqui que a gente encontra muito aí na prática clínica, que geralmente as pessoas fazem, né, anualmente, ou o médico pede o basicão, né, que seria o hemograma e o lipidograma. Então é interessante vocês entenderem profundamente cada parte do hemograma. Vamos iniciar aqui então, por exemplo, no VCM. O VCM, dentro da minha concepção, o interessante seria de 88 a 90. O que é o VCM? Volume de hemácias. E aí eu trouxe ali uma observação. Se esse VCM for maior que 90, pode ser uma relação aí de deficiência de B9 ou B12. A gente entende que o complexo B faz parte da diferenciação de células, né? Então é interessante a gente sempre também verificar depois o B12, eu vou até trazer essa questão aí para vocês. B9 também, mas diante da importância da função mesmo da vitamina B12, é interessante sempre estar solicitando, tá? Isso às vezes não é tão comum na prática de alguns nutricionistas ou até médicos pedir a B12, mas eu aqui estou trazendo para vocês que ela é extremamente essencial. Bom, e aí o VCM, se for menor que 88, pode ser uma relação de síntese de ferro M. Então, essa pessoa ela tem um problema nessa síntese mesmo, é algo como se fosse genético, fisiológico mesmo da pessoa. E às vezes a gente precisa verificar, porque a gente pode estar insistindo com certos tratamentos que a princípio não são tão interessantes para essa pessoa diante das questões fisiológicas e genética dela. Bom, no sentido aqui de leucócitos, os leucócitos têm muito a ver com a imunidade, né? Então, geralmente, se ele tiver muito alto, pode ser aí um cortisol, e aí a gente pode entrar com um chá mais relaxante, né? Algumas questões mais alternativas, meditação, eu sempre utilizo muito isso na minha prática. Mas aqui eu trouxe, no sentido de leucócitos, mais relacionado a questões de alto risco, que seria risco cardíaco e inflamação. Então, geralmente no obeso,
os leucócitos já vão estar altos porque a gente entende que a obesidade é uma inflamação, correto? Mas pode ser também algum outro tipo de inflamação, se a gente observar ali também o monócito da pessoa, se tiver também alto, né? Pode ser que seja uma inflamação no sentido de celulite, né? Alguma coisa relacionada aí com radicais livres, né? E aí a gente entra já com uma dieta antioxidante, low carb. Então, os leucócitos, né, diante daquilo que eu considero ideal, seria de 500 a 6.000, 500, veio? 5.000 a 6.500, tá? Os linfócitos, tem também a ver essa questão da relação do complexo B, tá? Da diferenciação. E o ideal seria de 25 a 35. Se tiver alto, né, maior que 35 aí, pode ser uma questão gripal, né, no sentido de vírus, igual, por exemplo, o vírus da herpes. Às vezes a pessoa ela já tem esse vírus, né, então ela vai estar com esse linfócito sempre alterado, mesmo que ela não tiver ali com a herpes no momento, mas ela tem esse vírus no corpo dela, né? Ou pode ser algo mais grave, dependendo do número, pode ser até realmente uma questão de câncer, tá? Os eosinófilos, eu recomendo aí que seria interessante ser menor que 2. E os monócitos menor que 8. Os neutrófilos, entre 40 e 45. E aí a gente entende ali a questão, por exemplo, dos leucócitos e linfócitos, né? São células de defesa. Os neutrófilos ali, até coloquei ali a primeira arma de combate, como se fosse o peão ali do jogo de xadrez. Então é algo que a gente precisa estar bem atento. Se tiver muito aumentado no paciente, provavelmente ele está com algum risco mesmo, com uma inflamação, ou se tiver muito baixo, a gente precisa verificar outros exames relacionados para ver se é algo mais de alto risco ou talvez alguma coisa relacionada mesmo a uma gripe, sabe? Como se seu corpo estivesse tentando defender, tá bom? Bom, continuando aqui, no sentido até de eosinófilos que eu estava falando, né? É interessante estar aí menor que 2, tá? Se tiver, por exemplo, os eosinófilos pode ser algo gastrointestinal, e aí se tiver, por exemplo, no 7, se vocês encontrarem 7, pode ser no sentido de parasitose. E se for entre ali os 5, né? 6, pode ser uma disbiose, que aí já tem muitas bactérias negativas, né? Inflamatórias aí no intestino dessa pessoa. E aí, assim, é interessante a gente pensar que, onde que eu inicio, então, todo esse tratamento? Eu vou mudar, assim, a alimentação, mas como eu já até disse anteriormente em algumas aulas, às vezes a pessoa pensa que, então a pessoa tá lá com a deficiência, já tem que entrar com suplementação, né, colocar ali uma dieta com muito suco detox e isso e aquilo, e não necessariamente. Primeiro ponto sempre é a saúde gastrointestinal, sempre é o foco no intestino. Então a gente precisa primeiro retirar tudo aquilo que está danificando. Então o primeiro passo sempre vai ser, independente de qualquer paciente, retirar tudo aquilo que pode ser realmente mais inflamatório ou que esteja aumentando aí essas bactérias para uma desbiose, verificar realmente o uso de alguns fármacos para ver se tem alguma interação, né? Mudanças assim de hábitos no sentido de dormir, né? Beber água, pequenos hábitos, e depois a gente vai introduzindo cada vez mais uma alimentação específica para melhorar a condição de saúde dessa pessoa. Bom, sentido aqui agora do lipidograma. O lipidograma, eu só trouxe aqui os valores mais importantes, né? E o que seria ideal, tá? Então, colesterol total, a recomendação, assim, dentro da minha concepção, dos estudos, né? Seria menor que 200. Tem algumas referências aí, ou
médicos que consideram até um pouco mais, mas atualmente a recomendação seria isso aí, tá? Menor que 200. O HDL, que seria o colesterol bom, quanto maior, melhor, tá? É interessante também a gente pensar nessa relação de HDL e LDL. Não adianta também a pessoa ter o LDL baixo e o HDL é baixo também, né? Os dois têm que estar em equilíbrio. Então, o HDL é interessante pelo menos estar maior que 60. O LDL, pelo menos ali no 100, tá? Ah, Natália, mas não tem essa diferença de homem para mulher, de idade. Isso aqui que eu trouxe é no sentido geral, tá? Se é idoso, se é jovem. Tem sim essa diferença. Quando você solicita para o laboratório, já vem esse valor de referência. E eu vou trazer até um caso clínico aqui para a gente discutir, mas também eu trouxe até um exame de uma paciente minha, só para vocês entenderem também um esqueminha que eu uso, tá? E como que isso geralmente está descrito aí nos exames que os laboratórios já fazem, para, graças a Deus, facilitar a gente, né, na interpretação. E aí o triglicerídeo menor que 100 também, ok? Bom, ferritina e vitamina B12. Ferritina, a gente não pode nem muito, né? E nem pouco. Não pode estar muito alta nem muito baixa. Isso é óbvio que a gente sabe que é para a maioria, mas no sentido da ferritina, são dois extremos assim bem diferentes. Então, só para a gente definir que a ferritina é uma proteína do armazenamento de ferro. Eu digo para os pacientes que é como se fosse a sua conta poupança, né? E o ferro ali do sangue, ferro mesmo, é a sua conta corrente. Então você tem que ter ali uma reserva, né? Tem que ter uma conta poupança, que é essa ferritina, é ideal, não pode estar nem além e nem também muito insuficiente, ok? Outras funções da ferritina também têm sido discutidas, dentre elas o uso como biomarcador para inflamação. Então, aí que eu quero entrar no sentido de doença mesmo, e também no sentido, talvez, relacionado a algo mais genético. E aí, a gente encontra, por exemplo, nesse sentido aí de biomarcador de inflamação, quando a ferritina está alta, aqui ó, nessa bolinha, essa primeira bolinha aqui, ferritina alta, pode ser uma lesão hepática, pode ser uma artrite, que é uma doença aí autoimune, pode ser a esteatose hepática, e essa esteatose pode ser sim no sentido alcoólico ou não alcoólico. O não alcoólico é no sentido de excesso de carboidrato ou açúcares refinados, tá? E desbiose intestinal também, tá bom? E aí pode ser aí essa inflamação. No sentido de obesos também a gente encontra a ferritina muito alta por causa disso, que é uma inflamação. E aí tá tudo muito relacionado, uma coisa assim pode levar a outra, mas também não necessariamente, tá? O ideal seria de 30 a 80, mas dentro de um valor aí de referência, né, que eles consideram aceitável, é de 10 a 300. Porque se for menor que isso, já é realmente algo que precisa ser olhado, né, no sentido de tratamento mais profundo. E aí, aqui, quando for maior que 300, já é considerado sim uma inflamação, e menor que 10 pode até levar ao hipotiroidismo, né, porque quando falta ferro aí, ferro ativo, você não tem ali a forma ativa do T3, né? Então você acaba desenvolvendo o hipotiroidismo. Fora questões de anemia também, né? Anemia por ferro, esse risco. Bom, mas eu considero, gente, 30 a 80, tá? O ideal. Para mim, 10 já é muito baixo, tá bom? Bom, a vitamina B12 ou cobalamida é normalmente encontrada em alimentos de origem animal e participa como cofator no metabolismo de ácidos graxos e aminoácidos e ácidos nucleicos.
As consequências associadas são anemia perniciosa, como vocês já estudaram, diante do fator intrínseco, e problemas neurológicos também, quando você tem muita deficiência aí de B12, você pode ter espasmos, né? Isso é muito comum, às vezes, como eu falei, no bariátrico ou veganos, que não fazem a suplementação, que é necessária, né? Porque, como eu falei, é de origem animal, mas porque o animal come a planta, né? E aí no intestino desse animal a gente encontra B12, que aí vai para os músculos, né? Bom, e aí o que acontece? Se a gente fosse pensar no ideal, tá? É de 500 a 600. Passou de 600 já é algo que pode ser no sentido aí de dano, né, de inflamação também, e menor que isso pode ser também no sentido de anemia e outros problemas relacionados no sentido mitocondrial, no sentido de homocisteína. A gente tem que avaliar aí várias questões relacionadas ao B12, principalmente a questão do trato gastrointestinal, como eu sempre venho falando aí. É até interessante a gente pensar no sentido do fármaco, muitas pessoas que usam aí, por exemplo, metformina, que é um hipoglicemiante, ou pessoas que têm úlceras, né? Geralmente eles vão ter essa deficiência aí de B12, tá? Bom, e também se tiver acima, como eu estava falando, pode ser até um indicativo aí de fibrose. E aí você tem que encaminhar para o endócrino, tá? Bom, aí aqui eu trouxe sintomas, né? Relacionados tanto à queda quanto a estar muito acima. Por que, Natália, que os dois têm os mesmos sintomas? Porque está realmente desregulado esse metabolismo. Então, a gente precisa corrigir para que não aconteça esses sintomas, tá? Vitamina D. Bom, vitamina D, como vocês já sabem, é considerado um pré-hormônio produzido a partir da exposição da pele à luz solar e aí posteriormente metabolizada no fígado e nos rins. O valor de referência dos laboratórios a gente encontra aí no 20. Mas dentro daquilo que eu considero, eu acho assim o 20 já muito baixo, tá, gente? Eu considero aí entre 40 e 50. Eles diminuíram isso porque realmente estava tendo muitos problemas em relação à vitamina D, a maioria da população estava tendo hipovitaminose D. E aí, quando eles procuravam o médico, às vezes nem procurava, tá, gente? A pessoa, ela mesma conseguia comprar, mesmo que precisa de prescrição, mas a gente sabe como é que acontece, né? Os esqueminhas aí. E aí, eram superdosagens, né? Então, para não acontecer essa superdosagem, que também é tóxica, os laboratórios resolveram fazer essa diminuição aí. Porém, eu não considero correta, né? O correto seria de 40 a 50, tá bom? Mas assim, a gente consegue considerar uma concentração aceitável e boa 30. Se tiver 30, tá bom, né? Glicose e insulina. Insulina, seu efeito específico está relacionado na questão do aproveitamento da glicose e diminuição das taxas nos níveis sanguíneos. Então, tem muito médico que acaba não pedindo insulina, pede só a glicose. E às vezes a glicose tá boa, só que a gente tem que focar muito mais, às vezes, na insulina, até no sentido de resistência insulínica, do que na glicose. Porque a glicose tem muitas variações para ela alterar. Agora a insulina não, entendeu? Então, assim, muitas pessoas, no sentido aí até de resistência à insulina, tá? Você já consegue até identificar se ela tá com a insulina alta. Que são o quê? Pessoas que têm gordura abdominal, se for mulher aí maior que 80 ou maior que 88, se for homem aí no 94, né, circunferência abdominal, que já é risco, né, médio, moderado para alto. Então, a pessoa que já tem essa gordura abdominal
ou uma gordurinha abaixo do peito. Alguns falam que é estômago alto, né? Mas não é nada disso. Não tem essa coisa de estômago alto. Ou então aquela gordurinha no braço também, sabe? Aquela pessoa que tem muita gordura no braço. Às vezes ela tem até uma cintura mais fina, ou nem tem tanta gordura abdominal assim, mas tem muita gordura no braço. Então, isso já é um indicativo de insulina alta, ok? Quem tem insulina alta também geralmente retém muito líquido. Então, olha aí a associação, né? Aí, o que que acontece, né? A insulina em jejum ideal, porque tem curva, né? Tem pós-prandial, mas o mais interessante aqui seria a gente pelo menos pedir em jejum, tá? Não precisa, nem todo paciente a gente precisa fazer toda aquela análise. Geralmente são pacientes que a gente já viu ali que a gente precisa ter esse monitoramento mais específico, mas há alguns pacientes, assim, no geral, né? A gente pede só a insulina em jejum, que já é ótimo. O ideal seria entre 5 e 7, ok? O valor de referência eles colocam entre 2,6 a 24. Só que a gente encontra aí na prática clínica de muitos médicos, quando o paciente ele já está com a insulina 25, eles já entram com remédio, né? E muitas vezes não é necessário. Se a gente fosse pensar, né, dentro daquilo que nós poderíamos fazer, a gente pode entrar com fibra, porque o que ajuda aí a regular essa questão da insulina é fibra, gente. Tem aí no mercado, por exemplo, uma fibra que a gente utiliza muito, que é a glucomannan. Ela, antes das refeições, é interessante a gente colocar, né? Não necessariamente almoço e jantar, pode ser no café da manhã ali também, tá? A gente colocar essa fibra já é bem interessante. Ou, né, alguns nutricionistas, eu já utilizei, mas hoje em dia eu não utilizo muito isso, que são bloqueadores de carboidrato, que bloqueia a ação do carboidrato. É o mesmo esquema que acontece com a lactose, né? Acontece aí que essa questão do carboidrato, ok? Bom, e aí assim, a recomendação é isso aí, tá, gente? Dentro daquilo que nós entendemos que seria o ideal é de 5 a 7, tá? Só que assim, é muito raro a gente encontrar alguém com insulina hoje em dia assim, tá bom? No sentido de glicose, a gente sabe que o ideal aí seria entre 70 a 99. A partir de 100 a gente já diz que é pré-diabético, ok? E aí, essa glicemia em jejum, tá? A glicemia pós-prandial tem que ser menor que 140 depois de 120 minutos. Porque o que acontece? Acontece que a pessoa, às vezes, ela tá com a glicemia em jejum ok, e o médico não pede a pós-prandial, né? Ou o nutricionista, que a gente também pode pedir, né? E às vezes a pessoa, ela tá tendo hipoglicemia. Então a gente precisa verificar. Tem gente que tá com glicose 80 e aí a pós-prandial tá 70. Pensa, né? Então, assim, a gente tem que saber, porque um ponto só, né? Pode ser sim importante para a pessoa e ajudar, mas se a gente às vezes levar só em consideração, por exemplo, como eu estava falando, só a glicose em jejum, não pedir uma insulina, não pedir uma glicose pós-prandial, pode ser que você esteja prejudicando seu paciente, porque você não olhou ele de uma forma mais completa do que, né, ajudar em si. TGO, TGP e gama GT, que são aí do fígado, dos rins também, mas é mais no sentido do fígado, tá? O TGO, inclusive, ele é presente no fígado, no músculo cardíaco e esquelético. E um ponto interessante é que atletas ou pessoas que treinam, né, para hipertrofia, para hipertrofiar, eles vão estar encontrados em valores altos. Então é interessante a gente pedir aí pelo menos 24 horas antes da atividade física da pessoa fazer esse exame, porque se ela fizer, vai estar alto e aí a pessoa vai achar que tá com problema no fígado, né? Ou um problema no rim ali e tal. Mas é porque ele é também para músculo cardíaco e esquelético, né? Então, muitas vezes a pessoa que tá ali hipertrofiando é óbvio que vai estar alterado, ok? Já o TGP não, né? O TGP ele é marcador de morte ou lesão celular
no sentido hepático. E aí, o ideal desses dois, né, tanto o TGO quanto o TGP, seria 20. Na recomendação, a gente encontra entre 40 e 43, tá? Ah, Natália, então o que eu considero? Eu considero 20. Mas assim, dependendo também da pessoa, eu até posso considerar 40. Do estilo de vida da pessoa, né, e tudo mais, eu até posso considerar 40. Não só o estilo de vida da pessoa, mas também questões genéticas da família, histórico familiar e tal, né? Mas eu geralmente considero 20, tá bom? Já o gama-GT, que é um biomarcador de função hepática, pode também ser usado como preditor de mortalidade cardiovascular. Então, ele ajuda nesse sentido aí da mortalidade cardiovascular e também, né, de todas as causas em indivíduos de doença arterial coronariana. E aí, quando esse gama-GT está alto, pode ser uma poluição, né, ou dependendo do ambiente que a pessoa está ali, no sentido de intoxicação de radicais livres, ali, uso de glutationa, mas também pode ser algo relacionado à lesão hepática também. A gente encontra gama-GT muito alterado em pessoas que consomem muita bebida alcoólica, tá, gente? Infelizmente, a gente sabe do grau de inflamação e de lesão hepática e do álcool na vida do indivíduo, né? E aí, o ideal a gente considera entre 43 e 60, tá bom? Cortisol. Bom, cortisol é interessante a gente fazer a curva, tá? Porque você só pedir o cortisol de manhã é muito pouco. Hoje em dia a gente pede aí o cortisol sanguíneo, mas o melhor seria o salivar mesmo. Tem outras formas também, porque o cortisol já é um exame meio que estressante de fazer, justamente porque você tem que tirar de manhã, depois você tem que tirar à noite. Tem todo um pré-requisito para você fazer esse exame, tá? Mas não adianta nada você pedir também, se a pessoa não seguir esse pré-requisito, a mesma coisa de fazer uma glicose, né? A pessoa sabe, né? Tem toda uma regra aí, né? Uma recomendação. Então, se a pessoa não seguir, não adianta nada ela também fazer o exame, né? Porque vai dar alterado. Isso acontece muito, tá, gente? Tem muita gente que um dia antes come pra caramba, mesmo que ela pare no horário certo, mas assim, come tudo errado, passa um estresse muito grande, né? Não só no sentido aqui do cortisol, tá? Tô falando no sentido geral mesmo, tipo, pra alterar a glicose e tal. Bom, o cortisol está relacionado com funções fisiológicas, psicológicas e físicas do organismo. Ele apresenta um ritmo circadiano, então a gente avalia mais nesse sentido mesmo da qualidade do sono da pessoa e todas as relações a isso, né? Porque a gente sabe que altos níveis de cortisol podem levar a variáveis alterações aí no metabolismo e na saúde do indivíduo. Então a gente tem que colher ali de manhã e também à noite. E o que acontece? Acontece, né, que a recomendação é que de manhã esse nível aí esteja mais alto e à noite ele esteja mais baixo. Por quê? Porque o cortisol, né, é esse hormônio, eles falam que é o hormônio do estresse, mas é o hormônio também da produtividade. Então, de manhã que você tem que estar com ele alto, que você acordou, você tem que ir lá fazer as coisas, né? Que seria o ciclo natural da vida. E não que ele esteja alto à noite. Só que diante dessa vida moderna acontece muito ao contrário. Então, por isso que muitas pessoas elas não têm um sono de qualidade, né? Que é o sono REM, que é o profundo, né? Que você consegue ter um sono reparador. E aí a gente sabe que no outro dia a pessoa já acorda mal, já acorda cansada, e aí acorda tonta, ó, mãos que soam, muito relacionado também com fadiga adrenal, tá? Então ali o ideal seria de 10 a 15. Se tiver abaixo de 7, pode ser uma fadiga adrenal, isso eu falando de manhã, tá? Então, sempre se lembre que de manhã tem que estar alto e não tem que estar baixo, e à noite que tem que estar baixo e não alto, tá? Bom, antes da gente entrar aqui no caso clínico, eu quero mostrar para vocês só aqui, por exemplo, o exame laboratorial normal que a gente encontra, porque esse aqui do clínico que eu trouxe, o caso clínico, eu trouxe em print, né?
Bom, então vamos lá. Qual que é o esqueminha que eu gosto de às vezes ensinar e ajudar aí o pessoal a interpretar isso um pouco mais rápido, mais fácil. Vocês estão vendo aqui que, ó, vamos lá, por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo aqui, os leucócitos, que eu gosto bastante de pegar esse exemplo. Então, tá vendo aqui que o dela tá 5.000, né? 630. Você lembra que eu falei que era de 5.000 até 6.600? Então, dela tá legal. Ah, tá legal. Mas assim, ai, Natália, até eu decorar isso tudo, como é que eu vou fazer? Ai, 5.000, 6.000, o outro é de não sei o que, até não sei o que lá. Até eu decorar isso tudo, meu Deus, o que que eu vou arrumar? Vou ter que ficar com uma colinha do lado. Gente, antes de eu aprender esse esqueminha, eu fazia isso, tá? Eu ficava com uma colinha ou deixava para interpretar depois, né? E falava com o paciente depois. Mas eu pego ali, a pessoa ela leva o exame, ela quer a interpretação na hora, entendeu? Essa coisa de depois, e ela vê que você tá enrolando ela, que você tá travando, não fica muito legal, né? Então por isso que eu pesquisei bastante, né? Comprei alguns cursos, estudei nos livros e artigos e tudo mais. E aí aprendi essa coisa. Eu falei, meu Deus, o que eu não aprendi antes? Porque isso que eu aprendi tem o quê? Tem uns 2 anos só. Que é você, talvez vocês até saibam, né? Porque hoje em dia é atualidade, né, gente? Então, o interessante é você pegar aqui o valor de referência, que já vem aqui, igual essa minha paciente é mulher, tá? Opa, pode estar o nome dela. Essa paciente é mulher. E aí, o que acontece? Aqui, eles já colocam o que seria ideal para essa paciente, né? O valor de referência. O que é considerado normal é o que está aqui dentro desse verde. Então, o anormal, né, no sentido abaixo, seria daqui para cá, e o que estaria acima seria até esse vermelho aqui, né? E aí, nenhum dos dois a gente sabe que é legal. O legal é estar no verde. Só que o ideal mesmo, que é o esquema aqui, gente, é que esteja no meio, tá? Ó, igual aqui, ó, o dela tá legal, ó. Aqui tá legal, legal. O único que não tá no meio é aqui, ó, hemoglobina dela. Essa minha paciente é uma paciente de anemia, tá? Ela tem problema de ferritina. E ela já tava aqui com tratamento, tá? Então é algo assim que esse exame aqui para ela, assim, tá excelente. Porque se a gente for comparar os exames passados dela, nossa vida. Ah, Natália, mas 13 tá legal. Pô, 13.2 tá bom, mas assim, pelo menos um 13.4, 13.5 seria melhor, tá? Ah, mas aí eu vou ficar encrencando por causa disso? Não, é só você ir melhorando a dieta da pessoa, né? Com sucos aí antioxidantes e melhorar aí no sentido mesmo nutritivo. E aí aqui no sentido dos leucócitos dela, então aqui tá perfeito, porque tá no meio. Já aqui, olha só, os outros, ó, como que eles estão alterados. Aí, sabe o que é interessante? Bom, ela, igual aqui nos segmentados dela, tá bem baixo, né? Essa paciente, ela é uma pessoa que ela gosta muito de doce e ela gosta muito também de carboidrato. Então, por exemplo, quando a pessoa ela tá com um segmentado muito baixo, geralmente é uma questão aí relacionada a comer muito carboidrato, tá? E aí a gente tem que conversar com esse paciente, porque às vezes a pessoa chega lá e fala, não, mas eu não tô comendo não, mas o exame tá mostrando, não tem como esconder, né? A pessoa, não, segui sim a dieta low carb, seguiu nada, gente, aqui ó o exame mostrando, né? Bom, e aí, como vocês viram, ó, tudo que mostra aqui é no sentido de, aqui igual no caso dela, comparativo, né? Então, ela tem essa questão que a gente busca cada vez melhorar. Se a gente fosse pensar lá no valor de referência, ó, 10 seria ideal, mas aqui, ó, mulheres adultas de 25 a 90, né? Ela não tá na menopausa nem nada, então dela tá muito, muito baixo, né? 11. Aí a gente for comparar aqui, ó, era 16, 12, 12, 12, 16, 11. Então é algo que a gente precisa melhorar. E tá tudo relacionado, né? Igual a hemoglobina dela, aqui a ferritina. Deixa eu ver mais algum exame aqui dela. Ó, a vitamina D dela, aqui se a gente fosse pensar no valor de referência, né? Ó, até 60 anos, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó, até 60 anos,
20, né? Só que o dela tá 25. Ah, tá bom, porque o valor de referência não é 20, mas como eu falei, o ideal seria entre 40 e 50. O dela, ela conseguiu chegar aqui no 31. Você lembra que eu falei que no 30 dá até para aceitar? Só que ainda não é legal, né, gente? Então a gente precisa pedir para a pessoa melhorar isso, a relação com o sol e tudo mais. Bom, vamos lá ao caso clínico rapidinho para a gente fechar aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Bom, vamos interpretar aqui esse caso clínico, que eu trouxe também para vocês entenderem um pouquinho melhor, porque eu tenho uma finalização aqui para vocês também para a interpretação. Bom, vamos lá. Paciente sexo feminino, 52 anos, procurou atendimento clínico nutricional com o objetivo de emagrecimento e melhorar a saúde física. Relata cansaço, indisposição e fadiga. Alimentação monótona e hiperlipídica, ou seja, com muita gordura, né, muita fritura, e hiperglicídica, ou seja, muito carboidrato. Então ela come muita besteira, né? Baixo consumo de fibras. Opa, quando já fala assim, o que a gente já associa? Né? Fibra está relacionada à insulina, está relacionada à glicose, está relacionada ao intestino, LDL, colesterol, né? Então a gente já até prevê algumas coisas. Ó, fruta e hortaliça também ela não consome muito. Não pratica atividade física e não utiliza medicamentos e suplementos, não usa nada. Menos mal, né? Ou não sei, mas enfim. A paciente apresenta percentual de massa gorda de 45,8. Não trouxe aqui os dados de peso, né, e altura, nada mais, só a porcentagem de gordura mesmo. Aí aqui, alguns exames que eu trouxe aqui que são mais importantes. A gente tem vários outros exames, mas os que eu tava falando aqui dentre os 10, né? Então, a vitamina D3 dela tá até legal, ó, tá 41, tá bacana a vitamina D dela. Aqui o TGO e TGP, que antigamente era ALT ou AST, mas foi atualizado para TGO e TGP, ok. O dela, ó, tá 23, 25, tá até legal. O fígado dela tá legal, porque você lembra que eu falei que o ideal seria 20, a gente aceita até uns 40, na mulher 40, né, no homem 43, eu acho, alguma coisa assim, não sei se é o contrário, mas eu sempre considero 20, eu consigo aceitar até os 40, tá? Então dela até que tá legal aqui, não tá tão comprometida assim. Bom, agora no sentido que eu falei lá que eu suspeitava, ó, glicose em jejum, 101. Então já tem uma pré-diabetes aí. Insulina, 12. E se lembra que eu falei que o ideal seria entre 5 e 7, olha só, ela tá no 12. Ah, Natália, mas se a gente for olhar o valor de referência, ela tá legal, né? O médico vai falar que você é doida, que você tá falando que essa insulina dela tá alta, porque a insulina alta para eles é maior que 24. Mas nananina não, gente. A gente já entra aí com uma alimentação bem específica nesse ponto, principalmente lá no sentido de fibras, né? E a gente entende que fibras, quando ela fala ali que não consome fruta, né? E nem hortaliça, e nem fibras, que ela deve ter entendido que é no sentido de cereais integrais, né? É fibras realmente no geral. Ela não consome nada mesmo, por isso que essa insulina dela tá ruim aí. E aqui o colesterol também, ó. O colesterol total tá 184. Eu falei que o ideal é menor que 200. Ah, tá ali assim, né? Bom, mas tá muito perto do máximo, então não é legal. O HDL, que é o colesterol bom, 74, então até que o dela tá bom, né? Mesmo ela comendo muita fritura e tudo mais, o colesterol dela até que, HDL até que tá bom, né? E o triglicerídeo dela tá 60, então também tá legal até, não tá tão ruim assim. Agora vamos avaliar aqui uma questão importante, gente, porque às vezes a gente só olha, como eu falei, a glicose ou só olha a insulina isoladamente, mas tem um cálculo que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o ROMA-IR, que a gente tem que fazer. Como que faz esse cálculo? E por que que ele é importante? Que é justamente a relação de glicose e insulina, tá? Eu sempre faço esse cálculo com os meus pacientes. Essa avaliação aí, né, o ROMA, é um método que vai validar se a pessoa tem uma resistência insulínica, né, ou a questão da pré-diabetes também. É importante a gente verificar sempre também histórico familiar, né, se tem histórico de diabetes, de hipoglicemia na família. E aí a gente avalia a partir de glicose e de insulina em jejum, ok?
Tem que ser os dois em jejum. Então, como é que é essa fórmula? Né? Essa fórmula é para a gente ver se tem resistência insulínica, como eu falei, questão de pré-diabetes e tudo mais. Bom, então o que você vai fazer? Você vai pegar o valor de glicose dessa pessoa vezes a insulina dividido por 402. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a calculadora, tá? Vamos lá fazer, ó. Para você calcular o Roma. Calculadora. Aqui, deixa eu ver. Então, a glicose dela é 101, 12,8. Vamos lá. Gente, o negócio não quer abrir. Aí. 101 vezes 12,8 dá. Tá travando. Dividido por 405, ok? Dividido por 405 é igual a 3,19. Está altíssimo, altíssimo. O ideal seria de 1,2. Aqui a gente encontra na questão de valor de referência, você aceitar até 3,2. Só que eu considero, gente, 1,2. Nossa, Natália, mas aí também já é demais. Não, gente. Infelizmente não dá para aceitar. Tem algumas literaturas aí que a gente encontra, né? De alguns estudiosos aí no sentido dessa interpretação do Roma, que eles consideram 1. Eu ainda coloquei 0,2, tá, gente? Então, assim, tá muito alterado mesmo. Então, ela já tá com uma resistência aí, ok? O triglicerídeo, como a gente viu, dela tá interessante, né? Aqui no sentido também TGO e TGP da função hepática tá normal, ó. Não tem o risco de esteatose, né? Mesmo ela consumindo aí algumas besteirinhas, mas até então ela não ainda comprometeu essa questão, mas é daqui para ali, né? E aqui eu trouxe os valores de referência. Quem quiser conversar mais comigo sobre o assunto, estou à disposição, mas são esses 10 exames os mais importantes, tá, gente? Sempre se lembra lá, quando você for interpretar, de estar pelo menos no meio, de estar pelo menos na média, né? Que aí você já consegue ter essa noção, ok? Muito obrigada.